Ok, meus queridos alunos, então vamos lá, vamos compartilhar a tela para nós darmos sequência aqui à aula de vetores. Vocês estão vendo essa questão aí? Sim. Pronto. É uma aplicação do que a gente finalizou ontem, né? Que ontem nós vimos na aula aceleração resultante, né? Que é a aceleração vetorial. Nós vimos as suas componentes, a aceleração centrípeta, que é aquela que aponta para o centro, e a aceleração tangencial, que é aquela que concorda com o movimento, se o movimento for acelerado, e discorda do movimento se o movimento for retardado, né? Muito bem. Vamos ver essa questão aqui, que é tranquila de entender, só para a gente aplicar o que a gente viu. Repare só. Uma partícula percorre a 3 metros por segundo, isso é a velocidade, uma circunferência de 1,5 metro de raio. O raio é a distância do centro para qualquer ponto, certo? No sentido horário, esse sentido aqui, ó, é o sentido do movimento, sentido horário. Conforme, como na figura abaixo. No instante T0 é no instante que começou o movimento, que você começou a observar. A velocidade vetorial da partícula é V. E a aceleração vetorial é A. Ou seja, a velocidade é essa aqui, que ele está dizendo, ó, V, né, que o módulo dela é 3. A gente já sabe que é 3. E a aceleração vetorial, que é o verdinho, que ele não diz quanto é o módulo, diz só que vale A. Tá? Aí ele pergunta justamente isso. Ó, calcule o módulo da aceleração vetorial. Ele quer achar essa aceleração aqui. O que nós vimos na aula passada? Aqui, ó, vamos botar esse slide. Nós vimos que a aceleração vetorial, que é o A, ele depende tanto da aceleração tangencial quanto da aceleração centrípeta, certo? Beleza? Ele depende desses dois aí. Certo? Então, o que nós vamos fazer? Vamos logo ver quais são os dados que nós temos para a gente poder calcular algum tipo de aceleração. Ó, repare só, quando é fornecido velocidade e raio, eu posso calcular a aceleração centrípeta. Vamos ver se está aqui, ó. Aqui, ó. Aceleração centrípeta. Vamos ver aqui, está no slide anterior. Isso foi da aula passada, tá? Aqui, ó. A aceleração centrípeta, para eu calcular o módulo dela, basta eu ter a velocidade com que o objeto se move, elevar ao quadrado e dividir pelo valor do raio, né? Quando eu faço isso, eu acho a aceleração centrípeta, certo? Essa aqui foi a aula de ontem, para a gente mostrar velocidades. Então vamos aí calcular. Aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, certo? Quanto que vale a velocidade? 3, né? 3 metros. 3 metros. É só elevar ao quadrado e dividir por 1,5. Pronto. A conta que eu vou mostrar aqui, pessoal, não se preocupe com a conta. As unidades vão estar no meio, não é para complicar, é só para você entender por que vai ficar metros por segundo ao quadrado, tá? Então, olha só. É só fazer 3 ao quadrado dividido por 1,5. Agora, eu coloquei a unidade para você ver o que acontece com a unidade, ó. 3 ao quadrado, 9. Metro ao quadrado, segundo ao quadrado, segundo ao quadrado. Aqui é uma divisão, continua uma divisão, ó. Dividido por 1,5 metro. Aqui você faz 9 dividido por 1,5. Divide aí na calculadora, 9 por 1,5 dá 6. 6. Pronto. Aí você faz o quê? Multiplica a primeira fração pelo inverso da segunda. A primeira é metro quadrado por segundo ao quadrado. E a segunda é metro sobre 1, que você invertendo, isso é propriedade da matemática, viu? Fica 1 sobre o metro. Corta o metro quadrado com o metro, né? Sobra só o quê? Esse m e o s ao quadrado. Pronto. Não precisa se preocupar com essa unidade. Só lembra da fórmula e a conta que eu fiz. Ó. 3 ao quadrado, 9, dividido por 1,5, dá 6. Aí a unidade é essa, metro por segundo ao quadrado. Você acabou de achar a aceleração. Mas que aceleração foi essa? É a que ele pediu? O módulo da aceleração vetorial? Não. Essa aceleração que você achou é a aceleração que aponta para o centro. É a aceleração centrípeta, né? Que é essa daqui, ó. Que aponta para o centro da trajetória, tá? Que não está aparecendo aqui nessa figura, porque eu não quis colocar agora, tá bom? Agora vamos lá, como é que eu vou fazer para achar essa aceleração aqui? Bom, repare, isso daqui vai formar um triângulo, porque eu tenho a aceleração centrípeta vindo para cá, né? E eu tenho a aceleração tangencial vindo para cá. Olha se não é, essa figura daqui, ó. Se você olhar, isso aqui forma um triângulo, ó.
a aceleração que é essa que ele quer, a de vermelhinha, que está vermelhinho. Eu quero essa aceleração aqui. Eu tenho a centrípeta vindo para o centro e eu tenho a tangencial aqui. Veja que a tangencial, estando nessa posição, ela pode vir para cá. Ó. Lembra de translação do vetor? Transladar um vetor é você deslocar um vetor sem mudar o seu módulo, sem mudar a sua direção e sem mudar o seu sentido. Então, quando eu faço isso, eu mantenho o módulo, direção e sentido, não é verdade? Então, ela vindo para cá, eu vou ter um triângulo, né? E quando eu tenho um triângulo com o ângulo que aquela questão dá, eu posso usar a propriedade de seno e cosseno para encontrar as variáveis. Olha só, eu tenho aqui um triângulo. Então, deixa eu mostrar aqui o cálculo. O seno de 30, se eu fizer o seno de 30, ele vai dar o quê? Por que 30? Porque esse ângulo aqui é 30. Apesar de estar longe aqui na figura, é esse ângulo aqui que ele está dando, tá? 30 graus. O seno de 30 é o quê? Seno é o cateto oposto, né? Que é esse cara daqui, ó. Quem é esse cara daqui? Esse que está aqui na frente. É essa aceleração aqui, ó. A aceleração centrípeta, não é? Não é a centrípeta? Dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é A. Isso é o que é seno. Seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Deixa eu voltar aqui nesse triângulo para você entender. Ó, se eu tivesse aqui um ângulo, quem que seria seno desse ângulo? Seno desse ângulo aqui é o cateto oposto. O cateto oposto é o que está em frente ao ângulo. Em frente, ó. É esse cara daqui, ó. Quem é ele? Quem é esse cara daqui? Olha ele aqui. A aceleração tangencial. Aí você pode dizer, professor, não é velocidade, não? Não. Eu estou olhando para um triângulo de aceleração. Você não pode misturar triângulo de aceleração com triângulo de velocidade. Velocidade é uma coisa, aceleração é outra, né? Aceleração é a medida que a velocidade aumenta com o tempo, né? Ou diminui com o tempo. Isso é aceleração. Já a velocidade é a rapidez com que você deixou um objeto para trás, né? Você passou dele. Ou que você está chegando nele, né? Freando, se for o caso, né? Certo? Então aqui, ó, eu vou ter que o seno do ângulo é o cateto oposto pela hipotenusa. Aí eu tenho a propriedade da matemática que eu posso inverter esses dois valores aqui, porque eu já achei esse A. Você pode trocar esses dois sem alterar nada. Na matemática, se você trocar esse termo por esse, não altera nada. Olha o que foi que eu fiz aqui, ó. No lugar de seno de 30, eu coloquei A, e no lugar de A, eu coloquei seno de 30. Não altera nada, professor? Não. Pode fazer que dá certo. Quanto é a aceleração centrípeta? 6. A gente não achou aqui? Foi ou não foi? Foi. Quanto é o seno de 30? O seno de 30 tem uma tabelinha que foi passada para vocês aí, que não precisa decorar. Essa questão não deu a tabela, porque ela supõe que você sabe decorado. Mas não precisa decorar. Se cair na minha prova, vai cair o valor quanto é o seno de 30, tá? Não precisa decorar não, o próprio vestibular dá. Porque aqui é uma questão aleatória. Eu coloquei para vocês entenderem. Seno de 30 vale 0,5, certo? É um dado do problema. Faltou colocar aqui, mas é como se fosse um dado. Quanto é 6 dividido por 0,5? 12. Então você achou 12 metros por segundo ao quadrado. Certo? E aqui, ó, é o triângulo representando o que eu falei, para quem ainda não entendeu. Ó, o verdinho aqui é o A, ó. Olha ele aqui, ó. O A, tá vendo? A aceleração tangencial, ela não faz tangência, ela tá aqui, por cima do V, né? Tá aqui ela, olha ela aqui, ó. E essa que aponta para o centro é a aceleração centrípeta, que ela vem para cá porque eu estou transladando ela, né? Aqui está o ângulo, olha o ângulo aqui, ó. Né? Aqui que está o ângulo. Então você faz, cateto oposto é o quê? Aqui o ângulo, olha aqui, ó. É o que está. Seno desse ângulo é o quê? No caso de 30. É o cateto oposto, não é isso? Dividido pela hipotenusa, que é A. Só isso. Então deu 12 metros por segundo ao quadrado. Ok, pessoal? Deu um print aí. Alguma dúvida? Como é que tá aí? Tranquilo? Quero um print, posso passar? Vamos lá. Vamos ver esse exemplo aqui agora. Essa é outra aplicação. Ah, sim, peraí, faltou uma pergunta aqui que ninguém entendeu. Explique se esse movimento é acelerado ou retardado. Eu pulei a pergunta. Ninguém nem falou isso, hein? Esse movimento é acelerado ou retardado? Alguém pode me dizer? Acelerado. Porque... Acelerado, sim. Por quê? Porque ele está fazendo esse percurso aí com aceleração constante e aí a velocidade aumentando, né? Eu imagino. Sim, a velocidade está aumentando, você está certo. Mas era só dizer assim, ó. É acelerado porque o vetor aceleração aponta na mesma direção do movimento, né? Olha o que acontece aqui, ó. Deixa eu voltar a esse, ó. Repara só isso aqui. Por que esse aqui é acelerado e esse aqui é retardado? Observe. Vocês estão vendo que a velocidade está toda vindo para cá, a velocidade? Tá, não tá?
E a aceleração vermelha, a aceleração resultante, ela está na mesma direção, ou seja, apontando também para esse lado? Tá. Então é acelerado. Agora repare esse. A velocidade está vindo para cá, não é? Tá ou não está vindo para cá? Tá. Mas a aceleração aponta para onde? Sentido contrário. Então o movimento aqui é o quê? Retardado. Ou seja, aqui a velocidade está aumentando, o módulo dela, e aqui a velocidade está diminuindo. Entendeu? Então você vai responder aqui do mesmo jeito. Aqui você responde do mesmo jeito. Ou seja, aqui, se você olhar a aceleração, porque ele pegou um ponto embaixo, mas se você continuar ela, ó, se aqui ela está para cá, aqui ela também vai estar para lá. Ó. Então ela está nesse movimento aqui. Ó. Então o movimento é acelerado. Vamos nessa explicação agora. Um carro percorre uma trajetória ABC em 50 segundos. 50 segundos, meus queridos, é o tempo. Determine neste intervalo de 50 segundos o módulo do vetor deslocamento, o módulo do espaço percorrido, a velocidade escalar média e o módulo da velocidade vetorial média. Repare, tudo que a gente aprendeu na aula passada, não na aula de ontem, né? Aula da semana passada, né? Vamos aplicar agora? Vamos lá. Como é que eu faço para entender esse movimento? Repare que primeiro o móvel vai de A para B, olha aqui, ó, né? Depois ele vai de B para C, não é isso? Porque ele diz que faz esse movimento ABC. Senão ele ia na diagonal aqui, ó. E ele não pode porque tem uma quadra, tá vendo? E o carrinho só anda nas ruas, tá vendo? Porque ele não pode na diagonal? Nada disso. Então vamos à resolução. Ô professor, Oi. O caminho pela diagonal é o vetor soma, né? Que é o caminho mais curto do atalho. Isso, é o vetor soma ou chamado vetor resultante. Muito bem. Vamos lá. Então o tracê aqui tá apagado aqui, viu, galera? Mas é 100, viu? Que é 100, vocês estão vendo ali, ó. Vocês estão vendo que o triângulo é esse, né? O triângulo é esse. E esse aqui é o que o colega aí que falou, que é o seu nome, que falou agora? Antônio Manuel. Isso, Antônio, repara só. O vetor deslocamento, que é o que ele quer, é o vetor soma ou vetor resultante. Tem esses três nomes. O vetor resultante, pessoal, ou vetor soma, é aquele que une a saída e a chegada. Só isso. Então é esse carinha aqui, ó. Tá bom? Beleza. Então, olha só. Qual é o módulo do vetor deslocamento? Módulo é o valor numérico. O vetor deslocamento é sempre da saída para a chegada. Então, esse carinha vermelho aqui. Faça até aí. Como é que calcula? Isso aqui é um triângulo retângulo. Então, vou fazer como? A hipotenusa ao quadrado, teorema de Pitágoras, é igual a 100 ao quadrado mais 100 ao quadrado, certo? Agora, observe esse jeito que eu vou resolver aqui. Se você quiser na calculadora de vocês fazer 100 ao quadrado mais 100 ao quadrado, vocês vão achar o resultado também. Mas eu vou fazer de uma maneira sem usar a calculadora. Por quê? Vocês podem usar a calculadora na minha aula, nas minhas provas, tranquilamente. Mas é porque o Enem, infelizmente, eu sou um dos professores que defendo o uso da calculadora. Não cada um levando a sua. O Enem, do mesmo jeito que o Enem fornece, manda tirar o relógio lá, né, tudo mais, ele poderia fornecer uma calculadora, porque se o cara não souber usar, não vai adiantar, entendeu? Eu sou favorável que liberasse o uso da calculadora, mas não libera, né? Mas vamos lá. Então vamos lá, aqui. Eu vou ensinar vocês a fazer essa conta sem precisar de calculadora. Então presta atenção, se você não entender essa conta agora, o seu problema não é comigo, o seu problema é com o professor de matemática. Então vai lá no vídeo aula e procura operação de potenciação. Vocês estão com dúvida em operação de potenciação, o nome é esse, anota aí, se você não entender, tá? Olha o que é que eu estou fazendo aqui, ó. 100 não é 10 ao quadrado? Aí eu coloquei 10 ao quadrado mais ao quadrado aqui, né? Porque 100 já é 10 ao quadrado, aí aparece esse quadrado aqui. Mas, o que é 100? 10 ao quadrado, que tem esse ao quadrado aqui. Agora, repare, esse cara aqui é o seguinte, se você tivesse aqui x mais x, não ia dar 2x? Era ou não era? Sim. Era. Mas você tem 10 à quarta mais 10 à quarta, né? Porque 10 ao quadrado é 10 à quarta, né? Aqui você faz 2 vezes 2, né? Você multiplica. Quando tem potência de potência, você multiplica os expoentes, tá? Então, se aqui fosse 3 e aqui 2, era 3 vezes 2, 6. Você só multiplica. Então, 10 à quarta mais 10 à quarta, não é 2 10 à quarta? É, 2 10 à quarta. Aí agora, ó, o 2 que está aqui, ele passa como raiz quadrada. Raiz quadrada de 2 10 à quarta, certo? O que é raiz quadrada de 2 10 à quarta? Você tira o 10 à quarta da raiz, como é que você tira? Propriedade de potenciação. É só dividir o expoente por 2, que aqui não é raiz quadrada. Você faz 4 dividido por 2, dá 2, aí fica 10 ao quadrado. O 2 ele sai da raiz? Não, ele permanece na raiz.
Tá aqui, tá na raiz. Quanto é 10 ao quadrado? 10 ao quadrado é 100. Quanto é raiz de 2? Raiz de 2 você vai na calculadora, raiz quadrada de 2. Ou você decora, ou às vezes a questão fornece. O Enem não fornece quanto é raiz de 2, é 1,41. Não fornece quanto é raiz de 3, é 1,73. Não fornece quanto é raiz de 5, é 2,23. Certo? Então são raízes que é bom você já decorar elas, tá? Se possível, que facilita. E pronto, quanto é 100 vezes 1,41? A gente viu essa multiplicação aqui nas aulas anteriores, né? Aqui eu estou dizendo que eu cortei, né, a potenciação, vai dar quanto? 141 metros. Então, esse símbolo aqui é para dizer que é aproximadamente, tá? Então, olha, fisicamente, é isso aqui que é a física, é isso aqui, ó. Daqui para baixo é matemática, tá? Beleza até aí? Professor, essa resolução aí foi muito boa. Foi, né? Facilita muito mais. Ajuda bastante, né? Uhum. Beleza, vamos lá. Eu vou ensinar sempre macetes de matemática para vocês. Vamos agora para o módulo do espaço percorrido. Presta atenção, é o módulo do espaço percorrido. Não confunda módulo do vetor deslocamento, que é isso, com o módulo do espaço percorrido. O que é o módulo do espaço percorrido? O espaço percorrido é justamente o ΔS, nós chamamos de ΔS. É toda a distância que o móvel percorreu. Ele foi de A para B e depois de B para C. Então, de A para B, ele percorreu quanto? 100, né? E de B para C, 100. Quanto dá? 200 metros. Beleza, pessoal? Então, o módulo do espaço percorrido, 200 metros. Fizemos a letra B. Vamos agora para a velocidade escalar média. Tá? Ele quer o módulo, na realidade, aqui, tá? Ele esqueceu de falar aqui o módulo da velocidade escalar média, que é o valor, né, pessoal? A intensidade, né? O tamanho dela. E aqui o módulo da velocidade vetorial. Vamos lá. Velocidade escalar média é a distância percorrida pelo tempo gasto. Esta é a fórmula. A distância percorrida é quanto? Eu vou usar 141 ou vou usar 200? 200, porque se é velocidade escalar, a distância que eu uso aqui é a distância escalar, chamada de distância percorrida, 200 metros. E o tempo é quanto? Olha lá, lembra que tinha lá uns 50 segundos lá escondidinho? Muito bem, olha lá, 50 segundos. 200 dividido por 50, 4. Resposta, 4 metros por segundo. Então, este é o módulo da velocidade escalar média. Certo? Agora, vamos para o módulo da velocidade vetorial média. Vamos lá. Velocidade vetorial média, o módulo dela é a distância dividido pelo tempo. Tá? Distância pelo tempo. Essa é a fórmula. Sendo que essa distância não é a distância percorrida. É a que distância é? É a distância vetorial, né? É o vetor deslocamento. Aqui, ó. Tanto faz o pessoal o nome. Vetor deslocamento, distância vetorial, vetor soma. Tá bom? Tá aqui, ó. Então, o valor dela é quanto? 141. Dividido por 50. Por que tá esse símbolo de aproximadamente? Porque o valor aqui não é exato, já que a raiz quadrada de 2 não é 1,41. É 1,41, 14, tem um monte de número. Mas a gente arredonda só para as duas primeiras casas. Então, a gente aproxima. Então, por isso que tem esse símbolo. Então, qual é o módulo da velocidade vetorial média? 2,82 metros por segundo. Deu menor do que a velocidade escalar média? Deu. Isso daí não resume aquilo que a gente estudou na teoria? Resume. Beleza? Dê um print aí, pessoal. Dê um print aí na questão. Tranquilo? Como é que tá aí? Alguma dúvida? Então vamos lá. Vamos agora para a próxima questão. Questão 4. Hoje temos bastante questões para resolver. Né? Vamos lá. Uma esquiadora percorre 1 km para norte. Olha aqui, ó. 1 km para norte. E depois 2 km para leste. Tá aqui, ó. Certo? Em um campo horizontal coberto de neve. O campo é horizontal. Tá bom? Coberto de neve. A que distância ela está do ponto de partida e em que direção? Aqui a gente já sabe a que distância, essa daqui. Né? Olha, se ela foi 1 km para norte e depois 2 km para leste, isso daqui é só para mostrar a Rosa dos Ventos. Isso aqui é um mapa qualquer, a gente está passando um rio, né? Alguma coisa. Isso aqui é para dizer o ângulo que ela forma, né? No momento que ela se desloca, né? Um ângulo φ. Essa é a letra grega φ. Ele quer saber a que distância está do ponto de partida e em que direção. Que distância está? Essa daqui. E em que direção? Direção é essa aqui, nordeste. Vamos calcular? Vamos lá.
Aí 2 km dividido pela hipotenusa, né? Isso. Então vamos aqui. Aplicando a hipotenusa aqui, ó, isso aqui é um triângulo retângulo, né? Onde a hipotenusa aqui é chamada de C. Então, a soma dos quadrados dos catetos, está aqui, é igual a hipotenusa ao quadrado, né? Então, C é a raiz quadrada disso, né? Então, vou fazer essa aplicação aí, ó. Eu vou aqui fazer uma revisão matemática rapidinho para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Presta atenção, tá? Considere que seno de 30 é meio e cosseno de 30 é 0,8. Repare que já fornece. Ele quer que você calcule os ângulos φ, θ e alfa. É o nome dessas letras gregas, viu, pessoal? Aqui é φ, essa letrinha aí, ó. θ e alfa. Beleza? Seno de φ é igual a meio. Certo? Cosseno de θ é igual a 0,8. E seno de alfa é igual a 0,25. Tá? Isso é que ele fornece. Aí vamos à resolução. A resolução é agora. Como é que eu acho um ângulo φ? Presta atenção à maneira matemática como se escreve. Isso é uma revisão matemática, mas é uma revisão matemática que poucos professores ensinam essa parte aqui. Então por isso que eu estou detalhando ela aqui. Presta atenção. Eu quero que você entenda o seguinte. Ó. Se alguém diz para você o seguinte, naquela questão que a gente resolveu, não era dado o seno de 30 igual a 0,5? Lembra que eu disse que o seno de 30 é 0,5? Certo. Nessa questão, ele não dá que o ângulo é 30 graus. Ele não disse quanto é o ângulo. Ele disse só assim, ó. O seno de um ângulo qualquer, que esse ângulo é chamado de φ aqui no caso, é 0,5. Aí ele quer que você diga que ângulo é esse. Aí você vai pensar assim, peraí, qual é o ângulo que o seno dele dá 0,5? 30. Só tem esse, professor? Só. Para o seno da 0,5, só tem um único ângulo na vida. É 30. Agora, a maneira como representa isso, que você pergunta assim, ó. Qual é o ângulo que o seno do ângulo de 0,5 é essa escrita daqui, ó. ARC, que você lê arco, apesar de não ter a letra O de arco, tem só o arque, você lê arco. Arco, sim, a letra SN é sim, mas você lê seno. É porque essa é a representação internacional. Se você chegar para um japonês, para um russo e para um alemão e mostrar isso aqui, ele sabe que a resposta é 30 graus, porque o número é igual no mundo todo, né? A matemática é universal, não é verdade? Então, presta atenção. Não entendi, professor. Repita de novo. Vou repetir. Presta atenção. O problema chega para você e diz o seguinte, ó. Assim, ó, pessoal. Seno do ângulo é 0,5. Quanto é esse ângulo? Quanto é esse ângulo? É isso que ele está perguntando. Cosseno do ângulo é 0,8. Quanto é esse ângulo? Seno de alfa, seno de outro ângulo é 0,25. Quanto é esse ângulo? Entendeu? Então, para você dizer o ângulo, você vai pensar assim. O ângulo tem que ser um ângulo que o seno do ângulo dê 0,5. Quanto é o ângulo? 30. A maneira de escrever é essa. Agora, olha o outro. O cosseno tem que ser um cosseno que quando eu pegar o ângulo, o cosseno dê 0,8. Quanto é o cosseno? 30, não é não, ó? Olha, cosseno de 30 não é 0,8? Tinha que ser 30, não é não? Ele não deu lá em cima? Agora, repare esse. Repare que 0,25 ele não deu lá em cima. Seno de um ângulo é 0,25. Qual é o ângulo? O ângulo tem que ser um ângulo que o seno desse ângulo dê 0,25. Aí a gente tem que ir para a calculadora científica. Mas aí nesse caso, não se preocupe. Porque você não tem como saber, porque os ângulos que você tem que saber é só que o vestibular cobra, é só os ângulos. É de 30 e 30. E de 15 e 15, melhor dizendo. É 30 com 15, 45 com 15, 60. Aí depois pula para 90. São os ângulos que você tem que saber. Decorado, tá? Decorado assim. Às vezes a questão não dá achando que você sabe. Às vezes pode acontecer o vestibular fazer isso, viu? Mas esse ângulo assim, que é um valor bem quebradinho, 14,47, não se preocupe. Isso aqui você consulta usando a calculadora científica ou numa tabela de ângulos, tá bom? O que eu quero que vocês entendam basicamente é esses dois aqui. Porque eu vou precisar disso para essa questão, repara, a questão vai ficar assim, ó. Vou resolver a questão agora. Vocês estão vendo que para achar essa distância daqui, eu vou ter que fazer 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, né? 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 1 mais 4 é 5, raiz quadrada de 5, 2,23 alguma coisa. Ele arredondou para 2,24, tá? Agora repare para eu saber a direção, porque ele pede em que direção. Quando ele pedir em que direção,
Se você falar que é só Nordeste, você vai errar. Então você tem que usar essa fórmula daqui. Preste atenção que essa fórmula está aparecendo na questão, tá? Você vai fazer a tangente de θ. Aí você vai perguntar, isso aqui é o símbolo de tangente. Você vai perguntar assim, professor, por que tangente? Por que não é seno nem cosseno? Porque repare, para você achar a direção, que é essa direção daqui, ó, você vai pegar o lado que está... Para você achar esse ângulo aqui, você precisa do lado que está em frente ao ângulo e do lado que está ao lado do ângulo. Então, tem que ser a tangente. A tangente é o lado oposto que está em frente a ele, ó, que é chamado de cateto oposto, que está em frente a ele, dividido pela hipotenusa. Dividido pelo cateto adjacente. Hipotenusa é isso aqui. Então, cateto oposto é que está em frente ao ângulo. O oposto, ó, que está em frente. E o adjacente é o que está do lado. Aí você diz, oxe, professor, mas do lado tem um e do lado tem C. Termino já, pessoal. Tem os dois. Qual é o adjacente? É o que não é hipotenusa. Ora, se o oposto é o que está em frente, o que é o adjacente? É o do lado, beleza. Tem esse do lado e esse outro. Mas qual é o que não é hipotenusa? O C é hipotenusa, então só sobra esse. Então é o cateto oposto pelo adjacente. Ó. O cateto oposto é 2 e o adjacente é quanto? 1. 2 dividido por 1 dá quanto? 2, né? É isso? Aí quem é o ângulo? O ângulo tem que ser um ângulo que ele quer que a tangente desse ângulo dê como resultado 2. Que ângulo é ele? 63,4. Aí você diz, professor, como é que eu vou dar uma resposta dessa no Enem? Aí, no caso do Enem, ele teria que dar uma tabela para você achar o resultado. Aí, como é que seria essa tabela? Só para você entender. Ele daria uma tabela assim, ó. Daria uma tabela assim, ó. Quando o resultado é 2, o ângulo é 63,4. Quando o resultado é 2,2, o ângulo é 63,8. Quando o resultado é 3, o ângulo é 68,4. Aí você ia ter um monte de valores lá. Aí você ia fazer a conta. Você achou quanto? 2. Aí você vai só procurar o 2. Quando você procura o 2 na tabela, você vai ver que o ângulo é esse aqui. Certo? Beleza? Em outras palavras, era para eu ter colocado essa questão, ó, era para eu ter feito assim nessa questão. Deixa eu sair aqui do slide. Era para eu ter fornecido assim, ó. Use, se preciso. Use, se preciso. Aí ele colocar assim, ó. Olha só, viu? Vai aparecer assim no Enem. Aqui o 8 vem antes. Ó, deixa eu... Só para ficar claro aí, para vocês entenderem. Vou explicar isso aqui, peraí. Tô terminando já. Geralmente ele dá 5 valores, tá? Porque alternativas são 5 alternativas, né? Aí, digamos assim... Eu sei que tem aluno aí que já entendeu. Pronto, vamos lá. Aí, vamos lá. Esse caso aqui só, tá? Aí ele diz, use se preciso. Pronto, eu vou colocar até isso aqui para ficar como se fosse a questão, tá? Deixa eu diminuir aqui a letra. Vou diminuir aqui. Pronto, faltou colocar isso. Eu vou até deixar, porque... um pouquinho apagado, mas dá para ver aí, né? Pronto, tá ali. Use se precisa aquilo ali, tá bom? Aí você calculou, deu 2,24, aí você vai calcular a direção. Aí você calcula. Tangente de φ, que é esse ângulo, né? É 2 por 1 que dá 2. Aí você vai dizer, onde é que a tangente de φ está dando 2? Você vai procurar aqui. Onde é? Não é aqui? Nesse cara aqui que eu estou circulando agora? É ou não é? É sim, é sim, é sim. Pronto, então qual é o ângulo? Qual é o ângulo que está ali? 63,4. Então você vai botar 63,4. Pronto.
A resposta aí fosse de marcar X, né? Aí o marcar X ia estar assim. O marcar X ia estar exatamente as respostas que estão ali. Ia estar assim. Às vezes ele nem coloca o que está lá, ele muda. Vamos supor, aí ele colocasse lá 63 graus, né? Aí a letra B, ele ia colocar 63,4 graus. A letra C, ele colocava 45 graus. A letra D, ele colocava 60,2 graus. E a letra E, colocava, porque para você entender que as questões do Enem, quando são elaboradas, não é no chute, ele sempre tem um caminho, sabe? Pronto. Qual é a alternativa correta? Pronto, você ia marcar qual? Você ia marcar a letra B, né? Não é isso? Letra B seria correta. Beleza, pessoal? Agradeço a vocês, tá? Ô, professor. Não deu para fazer chamada hoje. Opa, diga aí. Quanto à pergunta sobre a distância que ela percorreu do ponto que ela partiu até o ponto final. Certo, deixa eu acender aqui. A distância que ela partiu até o ponto final, 2,24 km. Não é isso aqui? Não é isso aqui, ó? Uhum, sim. Isso aí, 2,24 km, certo? E aqui é o ângulo que ela tá, né? Que é 63,4. Beleza? Então agradeço a atenção de vocês. Fique com Deus, não vou fazer chamada, ou seja, todo mundo hoje fica com presença, tá bom? Não deu tempo. Um grande abraço e até a aula de sexta-feira. Valeu! Professor? Oi! É só uma dúvida mesmo. Tem como eu achar em um lugar todos os slides das aulas que eu gostaria de revisá-los?